Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Marturano e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 motivos que me fizeram abandonar completamente o investimento no Brasil e que eu acredito que vocês deveriam levar em consideração de ou se abandonar, como eu fiz, ao menos reduzir a exposição ao Brasil e começar a investir em outras classes de ativos, tá bom? Então eu vou mostrar aqui com dados motivos que me fizeram abandonar o Brasil e que eu acredito que vão ser significativos para você, ou provavelmente você já deve ter tomado algum desses como ciência para começar a desinvestir em Brasil. Então vamos comigo, vamos para a tela do meu computador, sem enrolação, vou ser direto ao ponto aqui com vocês e bem transparente. Bom, então aqui na tela do meu computador, 5 razões irrefutáveis que me levaram a desistir do Brasil. Gostaria de ressaltar aqui que eu sou analista CNPI certificado, ou seja, eu tive uma experiência profissional e também acadêmica com o mercado nacional. E mesmo assim, ao longo do tempo, eu fui entendendo algumas dessas concepções aqui que eu vou trazer para vocês e que me fizeram aos poucos ir abandonando. Também não foi de uma vez, tá? Aos poucos eu fui me expondo a outros mercados, entendendo a dinâmica disso e como fez uma baita de uma diferença para minha vida, eu quis repassar esse conhecimento adiante. Então, se você achar esse vídeo interessante, já deixa aquele like na confiança para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, dito isso, vamos aqui contextualizar algo importante, o porquê também desse vídeo. A gente tem hoje 98% dos investidores tem um viés chamado home bias, ou seja, eles pegam e investem naquele lugar onde eles se sentem mais confortáveis, que é na casa deles, basicamente, né? Ou seja, eles ganham em reais, eles moram no Brasil e investem no Brasil. Só que isso é um fenômeno engraçado, porque eu acho que é natural de todo brasileiro saber de basicamente todos os problemas que o Brasil tem, principalmente aqueles que já estão investindo, que estão mais ligados nos problemas estruturais do Brasil. Mas mesmo diante disso, 98% deles investem exclusivamente no Brasil, num país que tem um risco gigantesco e que não tem quase que relevância alguma frente ao PIB global, né? O Brasil então representa aí apenas 2% do PIB global, mas mesmo assim, 98% dos brasileiros investem majoritariamente no Brasil. Então isso é uma crença que a gente tem que quebrar justamente para trazer uma simetria melhor de risco-retorno para o portfólio dos brasileiros. Então, né, por que que isso é um problema investir majoritariamente no Brasil? Eu destaquei aqui alguns motivos. Sem enrolação, o primeiro motivo, Ibovespa em dólares, tá? Então, quando a gente olha para o Ibovespa em reais, para aquele investidor de médio e longo prazo, ele fala assim, pô, Felipe, no longo prazo o Ibovespa se paga. A gente entende, tem os riscos aqui, os seus altos e baixos, né? Aqueles momentos ali de turbulência, a política brasileira conta muito para esses momentos de turbulência, mas no longo prazo, normal. Investimento é volatilidade mesmo, no longo prazo se paga. Se o real fosse relevante, é verdade mesmo o que você está dizendo. Entretanto, quando a gente olha para dólares, aí, meu amigo, aí você está perdendo dinheiro há mais de uma década, tá? Então, o patamar que a Bolsa Brasileira está hoje, mesmo batendo recentemente all time high, ou seja, a máxima, é o mesmo de 2006, mais ou menos. Ou seja, você investidor de longo prazo, bota longo prazo nisso, porque você está tomando aí há muito tempo, né? Então, quando a gente pega aí toda a série histórica aqui do EWZ, que é esse Ibovespa dolarizado, a gente está falando de um ganho em dólares de apenas 51%. 51% é um custo de oportunidade que você está deixando na mesa imensurável. Se você tivesse investido em outras economias, como por exemplo neste gráfico aqui, você teria tido um retorno muito mais satisfatório. Então aqui a gente pegou, já que a gente está falando agora em dólares, a gente dolarizou os índices, né, de todos os outros países aí, principalmente dos emergentes, para comparar com o Brasil. Então pegando o Brasil aqui frente a México, Argentina, Chile, Peru, Índia e China, a gente tem o Brasil desempenhando aí a segunda pior colocação, tá? Então a gente só tá à frente do Chile mesmo. Obviamente que eu trouxe aqui os Estados Unidos para ser uma referência, um benchmark, que está aqui em segundo lugar, atrás, inclusive, engraçado, né, da Argentina, que mudou a história drasticamente desde que o Milei começou a colocar a Argentina aí, né, colocou ordem no barraco. Bom, só isso aqui
já seria talvez o suficiente para você falar assim, porra, preciso começar a diversificar um pouco, tirar o meu risco Brasil que não está se pagando. Mas vamos um pouquinho além, porque ali a gente estava olhando só para Ibovespa, o investimento predominantemente em ações. Muitos investidores às vezes nem investem em ações, investem em fundos imobiliários com a ótica de gerar renda passiva. Só que também está perdendo dinheiro, sinto muito. Porque o que acontece? Obviamente, existem algumas exceções. Mas, tirando as exceções, a gente tem um índice aqui, o IFIX, que leva em consideração a média dos fundos imobiliários, a média da rentabilidade desses fundos imobiliários, e o mais importante, que ajuda aqui para a conta, que é o quê? Que é justamente ali o reinvestimento dos aluguéis ali dos fundos, né? Ou seja, a renda passiva gerada por eles. Então, aqui a gente ainda tem o benefício de ir para o cálculo esse reinvestimento ali desses aluguéis e afins. E mesmo assim, desde que o IFIX foi criado em 2012, a gente está tomando aí um pau de 23% em dólar, tá? E aí, para a gente olhar para o mesmo problema, só que de uma outra ótica, né? De uma outra forma, aqui a gente tem né, nesse gráfico de candles aqui de velas, o IFIX, só que em percentual, desde 2012 ele então valorizou 112%, e aqui o dólar, que frente ao real valorizou 182%. E eu coloco aqui até uma observação. Então, considerando, no caso aqui o dólar, né, considerando apenas a variação cambial, a gente não está nem adicionando juros. Aqui é como se, entre aspas, você tivesse ido lá na casa de câmbio, comprado dólares e colocado debaixo do colchão. Feito isso, você está ganhando do IFIX, tá? Agora, se a gente imputar ainda aí, por exemplo, uma renda fixa de 4,24%, que é o que tá pagando agora, nossa, aí isso aqui estaria em outro patamar ainda e o pau seria ainda maior, tá? Mas, Felipe, eu não invisto em ações, não invisto em fundos imobiliários, não gosto dessas volatilidades. Eu sei que o Brasil é a terra do rentista, é verdade mesmo, é a terra do rentista. Entretanto, será que o rentista ele tem ganhado dinheiro de verdade? Em suma maioria não, tá? Aqui a gente está pegando CDB, 100% do CDI, títulos de renda fixa, IPCA+, pré-fixado, pós-fixado e os números enganam. A verdade é que é uma perda fixa, tá? Então aqui, pegando uma janela curta, obviamente que aqui varia melhor para o investidor brasileiro, dependendo da janela que ele está observando. Mas janelas mais curtas, entre 1 e 5, desde a pandemia, geralmente o dólar tem dado de lavada em qualquer aplicação financeira fixa, tá? Então, pegando os últimos 12 meses, vamos supor que você investiu 100 mil reais 12 meses atrás. Hoje você teria 111 mil reais e 91, né? 111,91 reais aí. Essa valorização nos últimos 12 meses dá aí um rendimento em termos percentuais de 11,09%. Entretanto, o dólar, no mesmo período, valorizou 12,62% frente ao real. Só o dólar, sem nem levar de novo, considerando, né? Considerando ali, colocando os juros em cima dessa conta. Então, o dólar pelo dólar, debaixo do colchão, nos últimos 12 meses, pagou melhor do que o CDB, o 100% aí do CDI, tá bom? E detalhe importante, o Brasil ele tem o segundo maior juros real do planeta, tá? O juros real é aquele descontando a inflação. A gente está atrás apenas de um país que está em guerra. Então era para o Brasil ter um fluxo cambial para valorizar a nossa moeda maior. Se mesmo assim com o segundo maior juros real do planeta, a gente está tomando esse pau, é porque o problema é bem mais embaixo, tá? E aí leva aqui ao nosso quarto motivo, aumento da base monetária M2, tá? Então, o governo ele traz ali o aumento dos preços medido pelo IPCA, tá? Isso é uma forma aí de você dizer o quanto mais ou menos está tendo aí de inflação. Na minha opinião e na opinião de algumas pessoas, principalmente aquelas que investem em criptomoedas, a gente tem uma forma mais direta e eficaz de metrificar aí o aumento, né, dos preços através da M2 aí da base monetária, que é a quantidade de dinheiro que é colocado em circulação. Essa média gira em torno, no Brasil, de aproximadamente 20%. Ou seja, se você não gera mais de 20% ao ano em reais, provavelmente você está perdendo dinheiro para a própria impressão de dinheiro aqui no Brasil. Então, aqui nesse gráfico a gente tem isso de forma bem clara, tá? Então, essa linha azul é essa impressão massiva de dinheiro aí
pelo nosso Banco Central. E aqui na linha rosa é o nosso Ibovespa, aqui real por real, tá? A gente está comparando nas mesmas moedas. Então perceba que antigamente a gente tinha até uma correlação. Entretanto, desde a pandemia, essa correlação perdeu completamente, o Banco Central perdeu completamente a mão e foi impresso muito mais dinheiro, ocasionando uma inflação muito maior do que os índices oficiais do governo eles nos dizem. Isso é tão verdade que a minha inflação, e eu tenho certeza que a sua inflação pessoal, foi muito além dos 4% que o governo diz para nós que foi o aumento dos preços. A minha gira sempre mais ou menos em torno de 15 a 20%, justamente, né, com mais ou menos o que é o aumento da base monetária. Faz essa conta pessoal para você que você vai perceber que está muito mais condizente com a base aí, né, o aumento da base monetária em M2 do que o IPCA. Quinto motivo, aqui eu acho que é onde o Brasil dá aula, né? Que é o risco jurídico e político, incertezas no horizonte. E não só no horizonte, tá? O Brasil, inclusive, é engraçado que até o passado é incerto. E aí o Brasil tem um problema muito grave, que é o risco fiscal. No Brasil, a gente arrecada muito e arrecada bem, né? Como eu coloquei aqui na tela para vocês. Então, a arrecadação federal aí somou 203 bilhões de reais em setembro de 2024. É um recorde, tá? Mas a gente gasta muito e gasta muito mal. E a tendência é que isso continue perpetuamente, tá? A não ser que mude, talvez, a cultura do brasileiro. E isso é um risco gigantesco para quem tem dinheiro no Brasil. Por quê? Porque se gasta muito, muito mal e nem arrecadando muito a gente consegue pagar a conta, o governo começa a ser criativo, né? E aí o governo imputa algumas coisinhas para o nosso patrimônio. Vamos começar aqui de baixo para cima. Ele começa a ser criativo e aí ele começa a confiscar o dinheiro esquecido nos bancos para chegar aí, né, a um dígito de 8,5 bilhões de reais. A medida ela foi aprovada pelo Congresso, inclusive. Isso tudo é notícia desse ano, tá? Não estou pegando notícia velha. O governo, por exemplo, ele, né, pelo menos os servidores, eles entram em greve e você que quer comprar título público ou tem título público, você se vê impedido de conseguir comprar mais ou com muito delay, um serviço ali muito ruim para conseguir sacar eventualmente depois esse dinheiro que você emprestou para o governo. Então isso aqui, ó, fresquíssimo, 15/10, né? Então o governo entrou em greve na terça-feira e está durando há mais de 10 dias. E aí, por fim, o Banco Central revela que poderá travar saques com reais digitais, aí, com um real digital, né, o famoso Drex, que está para ser implementado aí, pelo menos o piloto, ou seja, o teste dele para 2025 a 2026, e que talvez aí para surpresa de 0 pessoas que tem aí nas suas linhas de código um dinheiro 100% digital, a facilidade de congelar dinheiro se necessário, tá? Congelar, bloquear e afins. Vai ser muito mais fácil para o governo pegar aquilo que ele acha que é devido, vai ser muito mais fácil ele congelar se você, enfim, for contra o que eles estão dizendo. Então, isso tudo aqui para mim me lembra algo. Não sei se você sabe do que eu tô falando, né? Mas o plano Collor aí, quem sabe o plano Collor 2.0. Posso estar, sei lá, tentando fazer aqui uma teoria da conspiração? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas tem um fundamento. E se tem um fundamento, vamos começar a tirar um pouco do patrimônio do Brasil, né? A gente viu anteriormente, 98% dos brasileiros tem majoritariamente o investimento em Brasil. Eu não sei por quê. A gente toma pau pro dólar, toma pau pro real, toma pau pro governo, a gente paga imposto pra caramba, eu não sei porque o brasileiro investe majoritariamente no Brasil. Quais são as soluções então? Como eu comentei anteriormente, pode investir nos Estados Unidos, por exemplo, que é um grande investimento. Tem se pagado, né? O retorno ali tem tido um retorno real diferente do Brasil. Mas para mim, a melhor solução aqui é justamente o Bitcoin, tá? E eu vou trazer apenas 2 motivos. O primeiro deles é que o Bitcoin ele tem sido, né, e tem apresentado a melhor performance aí da última década e desse ano também. Então aqui a gente pegou anos fechados, 2013 a 2023, mas eu já adianto que 2024 o Bitcoin também está entregando a melhor, né, a melhor performance aí frente a todas as outras classes de ativos. Mas o Bitcoin foi o melhor ativo em 2013, em 2015, 16, 17, 19, 20, 21, 23. Por que você não está investindo no Bitcoin ainda? O Bitcoin, todos os anos, né, numa sequência de pelo menos a cada 4 anos, 3 anos ele tem
trago aí a melhor rentabilidade de todos os outros ativos e por que você não está investindo em Bitcoin? Está investindo mais em Brasil, que nos últimos 20 anos está parado no tempo, né? É de se pensar. Mas não só isso, que na minha opinião já seria o suficiente. Mas aqui, o outro pilar do Bitcoin, que é a liberdade. Então, justiça nega pedido do Banco Safra para apreensão de Bitcoins e de ser praticamente impossível. Ou seja, você acha que a justiça negou esse pedido por ela ser boazinha? Não, é porque é praticamente impossível, né? Então, a magistrada lembrou sobre a impossibilidade de se bloquear valores em criptomoedas. Se você fizer a gestão de seus criptoativos da forma correta, utilizando ali uma hard wallet, e tirando as tuas criptomoedas da internet, sobre a gestão de terceiros como corretoras e afins, se torna aí basicamente impossível de ser confiscado de você. Então, se tudo isso não foi o suficiente para fazer você diminuir a sua exposição ao Brasil, começar a olhar para outras classes de investimento, Estados Unidos e as criptomoedas, aí vai ter que aprender na dor mesmo quando o real não valer nada. Então, se esse vídeo lhe agregou de alguma forma, se fez você olhar para o investimento em Brasil de uma forma um pouco menos apaixonada e um pouco mais racional, como deveria ser, classificar o Brasil como um país de investimento especulativo, como o mundo classifica o Brasil, então já deixa aquela curtida, manda esse vídeo para um amigo, para um familiar que investe majoritariamente em Brasil, que está perdendo dinheiro na bolsa de valores, e deixa um comentário dizendo aí quantos por cento você tem em exposição a Brasil. Eu, particularmente, não tenho nada. Para dizer que eu não tenho nada, eu devo ter, sei lá, 0,5% que eu deixo ali numa conta de banco, ali numa conta corrente, para pagar eventualmente alguma coisa que eu não consiga pagar com criptomoedas. Então, dito isso, fico por aqui. Um forte abraço e até mais.